Olá, eu sou Aurora Miranda Leão, jornalista cearense, doutoranda em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, quando me convidaram para falar sobre o complexo de inferioridade, não é, chamado por Nelson Rodrigues de complexo de vira-lata, né, uma expressão cunhada por ele em 1950, quando o Brasil perdeu a Copa para a seleção uruguaia, né, eu não concordo com essa expressão, me parece muito equivocada, me parece triste ele ter cunhado, infeliz, colocado para este complexo de inferioridade que ele enxergava no brasileiro, a raça do vira-lata, porque é a raça de cachorro, a única raça 100% brasileira, não é? E é uma raça que traduz justamente a nossa grande diversidade, a nossa mestiçagem, que é o que nos caracteriza enquanto povo brasileiro. Somos um povo mestiço, um povo diverso, tanto geneticamente como culturalmente, e daí deve vir a nossa fortaleza, daí deve vir o nosso orgulho de sermos esta raça tão múltipla, tão complexa, né? E falar em coisas puras, para mim, é sempre uma visão perigosa. A gente deve estar sempre alerta para isso, porque a primeira vez que a gente ouviu falar em raça pura, a gente sabe no que é que deu, né? A gente sabe o que é que Hitler fez com essa história de haver um povo superior ao outro, né? Uma raça melhor do que a outra. Isso é sempre muito perigoso. Então essa expressão eu acho realmente uma expressão infeliz. Concordo com o professor Eduardo Gianetti, quando ele aponta isso em seu belo livro O Elogio do Vira-Lata e Outros Ensaios. Ele questiona justamente esta infeliz expressão cunhada pelo dramaturgo pernambucano. E eu acho que seria melhor a gente falar, talvez, em elogio da brasilidade, ao contrário disso, ou deselogio da mestiçagem, não é? E isso pode ficar muito bem explícito, por exemplo, na questão que se refere ao Oscar brasileiro, né? Que até hoje as pessoas, a maioria, não reconhece que o Brasil ganhou um Oscar. E a todos os anos a gente fica naquela coisa, será que o Brasil vai ganhar um Oscar? Será que o Brasil não vai ganhar um Oscar? Poxa, mas a gente ganhou em 59 um Oscar com o filme Orfeu Negro, do Marcel Camus. Mas o filme Orfeu Negro é uma produção franco-brasileira, dirigida pelo Marcel Camus, mas cujo roteiro é de Vinícius de Moraes, que é o autor da obra inicial, a obra que chamava Orfeu da Conceição e foi montada no Rio em 1956 por um elenco todo de atores e atrizes negras, né? No qual figurava o grande Abdias Nascimento, criador do Teatro Experimental do Negro, o TEM. Estava lá também Ruth de Souza, a minha querida amiga Leia Garcia, enfim. Essa obra foi vista pelo diretor Marcel Camus e alguns produtores, aliás, foi o produtor Sacha Gordini que viu o Orfeu e apresentou ao Marcel Camus, então eles ficaram loucos para levar a obra ao cinema, e Vinícius no início rechaçou, porque ele queria ver se conseguia a produção brasileira, ele queria uma obra completamente brasileira, mas não encontrou patrocínio para fazer a obra, e acabou então fazendo com os franceses, né? Então a obra está pronta, uma obra que o mundo inteiro conhece, está na internet, quem quiser assistir o Orfeu Negro, é um filme elogiadíssimo, né? O Vinícius não gostava muito do filme, mas é um filme elogiadíssimo, que tem o texto do Vinícius de Moraes, os diálogos são deles, né? O roteiro são dele, o roteiro é dele, do Marcel Camus, nós ganhamos o Oscar em 59, os atores, a maioria deles, do elenco é brasileiro, a música é brasileira, do Tom Jobim e do Luiz Bonfá, está aí e nós, né, a maioria dos brasileiros não reconhece que ganhamos um Oscar. Nós ganhamos sim um Oscar, né? Vinícius de Moraes é obra nossa, é amado e aplaudido no mundo, mas é brasileiro, autenticamente brasileiro, né? É o cara que dizia, é melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Então, eu poderia dizer, no lugar, substituir essa expressão do Nelson Rodrigues, que eu acho abominável, que eu nunca uso, porque realmente não faz jus ao cachorro vira-lata, que representa muito a nossa brasilidade, né? O Brasil profundo de que nos falava Euclides da Cunha. Eu acredito que a gente poderia usar, então, como um deselogio da brasilidade, é o que o brasileiro faz. Esse complexo de estrangeirismo, né? Essa vontade de ter uma outra cara, de ser um outro, né? Que infelizmente acomete muita gente do Brasil, não é? Eu acho que a gente tem que ter como grande força nossa, um grande trunfo do povo brasileiro, essa nossa
capacidade de sermos múltiplos, né? Essa pluralidade da nossa brasilidade, da nossa composição genética e da nossa diversidade cultural. Eu acho que isso é que nos torna ricos e lindos. Então, usaria, ao invés disso, poderia se usar como o deselogio da mestiçagem, é o que o brasileiro muitas vezes faz, ou um complexo de estrangeirismo, ou ainda um incomplexo de Suassuna, que eu acho que todos devíamos ter. Um incomplexo de Suassuna, ou seja, o contrário de complexo, que seria justamente o gosto, o apreço, a valorização do que nos é tão caro, do que nos é tão próprio, que é a diversidade, a mistura saudável da nossa cultura, das nossas potencialidades, da nossa mestiçagem genética, cultural e artística. Eu acho que é isso que a gente tem que valorizar, lembrando então do grande Suassuna, o grande dramaturgo paraibano, que dizia assim: eu não troco o meu oxente pelo ok de ninguém, eu sou igual a Suassuna. Eu acho que ele está certíssimo nisso. Os tropicalistas também, que mostraram que a nossa cultura é tão rica, tão ampla e tão forte que ela pode se misturar com a cultura estrangeira e continua ainda mais bonita, mais forte, mais potente. Eu penso assim também. E lembrando mais uma vez Suassuna, que dizia assim: se os alemães não conhecem Guimarães Rosa, Euclides da Cunha e Machado de Assis, pior para os alemães. Então eu acho que é isso. Eu não concordo com a expressão do Nelson Rodrigues de jeito nenhum. Eu acho que a gente não deve usar isso e deve ficar muito vigilante quando a gente escutar essas expressões ou frases de efeito que funcionam muito bem como frase de efeito, mas que tantas vezes se repete sem pensar no que está sendo dito, né? No momento em que a gente desvaloriza um cachorro como vira-lata, que é um cachorro tipicamente brasileiro, que aliás tem grandes qualidades, como por exemplo, a de ter um temperamento muito tranquilo, de ser um cachorro muito dócil e inteligente, né? Então por que não apoiar um cachorro desse, né? Por que não falar então em complexo de pitbull, né? Que é um cachorro inglês, porque se falou justamente num cachorro que traduz tão bem a nossa brasilidade. Então discordo dessa expressão e sugiro que as pessoas pensem quando forem dizer qualquer dessas frases de efeito que de repente se joga e pega como se fosse uma coisa bacana e legal e que realmente traduzisse a verdade. Sugiro que as pessoas pensem primeiro, né? E que se dediquem um pouquinho a ler o que as pessoas estão dizendo e perscrutar, né? Descobrir se realmente aquilo ali tem a ver, se aquilo realmente traduz alguma coisa correta e que vale a pena a gente sair repetindo. Eu discordo disso aí e defendo cada vez mais a nossa cultura brasileira. Eu acho que a gente não precisa de ter referências estrangeiras para nos sentirmos grandiosos. A gente tem um patrimônio imaterial, cultural e artístico enorme e que a gente precisa cada vez mais valorizar e aplaudir, porque é isso que faz da gente ser esta raça tão múltipla, tão diversa, tão bonita e tão aplaudida por todo mundo que está no exterior, nos olhando de lá como uma grande novidade do mundo, como por exemplo diz Caetano Veloso, né, que sempre diz isso, sempre fala que o Brasil é de onde podem surgir grandes coisas, porque estamos, não é, no sul, como diria o professor Boaventura, nas suas epistemologias do sul, nós estamos no lado do sul, não é? Nós não estamos na Europa, mas ao mesmo tempo nós somos a única nação latina que fala português, não é? Então isso tem que ter alguma coisa de muito importante a nos dizer, a nos tocar fundo o coração, e a mim toca muito. É isso.